Graça e paz, irmãos, graça e paz, amigos, graça e paz, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica aqui no canal. Nós gravamos a Escola Bíblica, ela é colocada aqui no canal da Igreja todo domingo e ela também é linkada na nossa página do Facebook. Antes de começarmos a nossa aula, antes de partirmos para o nosso texto, eu gostaria de te convidar para as outras atividades que a nossa igreja tem mantido. Aqui no canal e também no Facebook tem sido colocado toda segunda, quarta e sexta, sempre às 21 horas, o programa Boa Noite com Jesus. Ele é um programa de devocionais da nossa igreja, são meditações ali curtas, entre 5 e 12 minutos, em que nós trazemos uma verdade da palavra de Deus para o teu coração, para que você possa realmente ter uma boa noite com Jesus, para que você possa meditar em uma pequena passagem da Escritura antes de se recolher para o seu descanso. Quero te convidar também a estar participando das atividades presenciais. Terça-feira, 19h30, temos o culto de oração. Domingo, na parte da manhã, às 9h30, temos culto público, esse culto destinado ao pessoal do grupo de risco e os seus acompanhantes. E o culto de domingo à noite, 19h30, destinado a todas as demais pessoas. Todos aqueles cuidados que são exigidos em decorrência da pandemia têm sido tomados, como o uso de máscara. A gente pede que você traga a sua garrafinha de água, porque o nosso bebedouro está interditado, o espaçamento entre as cadeiras, todas essas questões têm sido cuidadas. Convido você que tem filho pequeno, também criança, a investir na vida do seu filho, levando-o para o culto infantil que tem acontecido toda quinta-feira, às 19h30, na nossa igreja. Por enquanto, a nossa CBD permanece online. Tá bem? Irmãos, nós temos estudado a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. É uma carta de 6 capítulos, nós já estamos encerrando hoje o capítulo de número 4. Vamos fechar essa sessão. É uma sessão longa do texto, vai do capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 4, versículo de número 31, que são as argumentações teológicas do apóstolo Paulo em favor do Evangelho, ou seja, em favor da salvação pela fé somente. A gente entende, a gente já sabe disso, a carta aos Gálatas é uma carta em que o apóstolo Paulo defende uma salvação apenas pela fé, fazendo um contraponto a uma posição judaizante que tinha na época, que acreditava que você seria salvo se você cresce em Jesus, mas também se você guardasse alguns ritos da lei judaica, e entre esses ritos principalmente a circuncisão. Nós já trabalhamos isso, falamos vários argumentos teológicos. Capítulo 3 e 4, o apóstolo Paulo faz várias defesas da salvação pela fé somente, mostra a racionalidade, a lógica desse funcionamento de uma salvação somente pela fé, e também ele prepara o caminho para uma próxima sessão que virá, capítulos 5 e 6, onde ele aplica esse evangelho. Capítulo 1 e 2, o apóstolo Paulo faz uma defesa de si mesmo, do ministério dele, do apostolado dele, mostra a relação dele com os outros apóstolos. Capítulo 3 e 4, ele faz essa defesa da salvação pela fé somente, e no capítulo 5 e 6, ele aplica. Então, eu entendo, e alguns teólogos também trabalham com essa ideia, capítulo 1 e 2, o evangelho é apresentado, capítulo 3 e 4, o evangelho é explicado, capítulos 5 e 6, o evangelho é aplicado na vida da igreja. Tá bem? Então nós vamos caminhar hoje para o finalzinho dessa sessão, versículos de número 21 até o versículo de número 31 do capítulo 4 de Gálatas. Normalmente os irmãos devem reparar, pelo reflexo na minha lente, que tem uma tela e a telinha do celular. Normalmente eu uso meu notebook, ele fica por aqui, e eu vou passando os PowerPoints, todas essas aulas são disponibilizadas em PowerPoints. Essa aula de hoje eu não coloquei em PowerPoint, só vou até mostrar para os irmãos, ela está aqui. Ela está toda estruturada no caderno, em decorrência de várias questões que aconteceram. Mas acredito que será uma aula extremamente valiosa, e depois eu pretendo produzir o PowerPoint para me ter guardado também, junto com as demais sessões do livro de Gálatas, nos estudos em Gálatas. Te convido também a assistir às outras aulas que ficaram para trás, para que você possa se inteirar de tudo o que está acontecendo. Vamos ler o texto e depois nós iremos orar. Gálatas capítulo 4, a partir do versículo de número 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos.
Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Contudo, que diz a Escritura? Lançai fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Pai bendito, obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Obrigado ao Pai por tantos detalhes, tantas verdades e tanta profundidade nesse texto. Pai Santo, nos dê capacidade nessa manhã para que possamos estudar essa passagem da Escritura com uma profundidade que seja acessível aos nossos irmãos, uma profundidade que seja acessível à minha vida também, e uma profundidade que o Teu Santo Espírito possa aplicar em nós, dentro da nossa capacidade de compreensão. Esteja conosco, abre os nossos olhos, abre as nossas mentes, abre os nossos corações para que possamos compreender a grandeza e o valor da Tua Santa Palavra. Te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Irmãos, em 14 de maio de 1948, foi fundado o que a gente reconhece hoje no mundo, né, como Estado de Israel. Aquela bandeirinha que a gente vê, muitas igrejas usam, né, faixa azul, faixa branca no meio, com a estrela de Davi, os dois triângulos sobrepostos, invertidos. Aquilo ali é um Estado que foi fundado em 14 de maio de 1948, uma ação da ONU, e quem assinou a fundação do Estado de Israel foi um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Ele era o presidente na época da ONU e ele assinou essa fundação desse Estado. Aí a gente tem um monte de problema decorrente dessa assinatura, porque foi tirado um pedaço do que seria a Palestina e formado o Estado de Israel ali, onde a gente conhece, no Oriente Médio, às margens do Mediterrâneo. E aí a gente tem problemas até hoje. Brigas entre os árabes, Israel, faixa de Gaza, os palestinos, tudo aquilo que a gente está cansado de ver. Só que existe muito mais do que apenas a criação desse Estado de Israel em 14 de maio de 48. Existe muito mais do que apenas essa assinatura de Oswaldo Aranha que gerou todo esse estresse. Todo esse estresse foi gerado por causa de Abraão. E a gente vê aqui no texto que a atitude de Abraão gerou dois povos. Dois povos, Ismael e Isaque, Agar e Sara, uma Jerusalém que é de cima e uma Jerusalém que é de baixo, e portanto também duas descendências, uma descendência de Ismael e uma descendência de Isaque. Essas duas descendências na carne são inimigas ali, mas elas também representam duas descendências espirituais, que é o que nós iremos estudar no texto de hoje. Tá bem? O versículo 21, irmãos, como nós temos feito no livro de Gálatas, nós temos estudado todos os versículos, não perdemos nenhum versículo até agora. O versículo 21 diz assim: dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? O apóstolo Paulo trabalha de uma forma bem interessante. Ele fala, olha, vocês que estão defendendo a salvação condicionada ao guarda de algumas coisas da lei, vocês não ouvem essa lei que vocês tanto defendem? E quando ele está falando de lei aqui, ele está apontando os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que é o nosso chamado Pentateuco, tá? Que o judeu chama ali de Torá. Tá? Esses 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, esses 5 primeiros livros codificam as questões cerimoniais, as leis, os mandamentos cerimoniais, políticos, sociais de Israel, e também conta a história antiga, como a história de Abraão. A história de Abraão está inserida dentro da lei. Por isso que ele fala, vocês que dizem guardar a lei não conhecem a lei, então vou expor para vocês um pedacinho da lei que vocês estão desconsiderando, que é justamente a vida do pai da fé, a vida de Abraão, aquele que os judeus têm como pai da fé. Então ele falou, eu vou voltar lá no Pentateuco para mostrar para vocês que a argumentação de vocês é infundada, porque vocês não estão andando nas pegadas de
Abraão. Então ele faz isso no versículo 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, ou seja, que anseiam continuar sobre a lei, anseiam continuar tentando sua salvação por meio dos seus métodos próprios. Acaso não ouvis a lei? Versículo 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Abraão tem 2 filhos, irmãos. Um é de Agar, que é escrava, e outro que é da sua esposa Sara. Vamos ver o nascimento dessas 2 crianças. Gênesis capítulo de número 16, versículos 3, 4 e 15. Gênesis capítulo 16, versículos 3 e 4. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Versículo 15. Agar deu à luz um filho a Abrão. E Abrão, seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. E era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Ou seja, a gente vê aqui o nascimento de Ismael. O nascimento de Ismael é complexo, porque existe uma promessa. Essa promessa já havia sido dada em Gênesis 15. Em Gênesis 15, a partir do versículo 1, diz assim: Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor, Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. A isso logo respondeu o Senhor, dizendo: Não será este teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Ou seja, irmãos, existe uma promessa em Gênesis 15 de que Deus daria uma descendência para Abraão. Só que Abraão e Sara, eles fraquejam na fé. Eles duvidam disso. E eles tentam fazer aquilo que o ser humano gosta de fazer. Demais da conta. Que é o quê? Dar uma focinha para Deus. Vamos dar uma focinha para Deus aqui, ó. Acho que esse negócio não vai dar certo, porque eu não engravido, já estou muito velha. Então já me cessou o costume das mulheres, como dizem em outra passagem da Escritura. Então ela decide fazer o quê? Eu vou tirar minha serva, que ela é nova, ela ainda tem condições. E ela vai dar um filho pra gente. E vai ficar tudo beleza, vai ser um filho gerado de você, Abraão. Não creram na capacidade de Deus de cumprir sua promessa. Creram no que Deus falou, mas não creram que ele tinha capacidade de cumprir. Olharam para a circunstância e não para a promessa do Senhor. E aí eles tomam isso. Eles têm essa atitude. Então a gente tem o nascimento do primeiro filho de Abraão, que é o filho da escrava. O segundo filho de Abraão está em Gênesis capítulo 21, versículos de número 1 e 2. Visitou o Senhor a Sara. Olha a diferença, irmãos. No primeiro filho, Sara dá uma serva para Abraão. Abraão coabita com a serva e nasce o menino. No capítulo 21, versículo 1 e 2, existe uma ação direta de Deus. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. No tempo que Deus determinou. E é interessante quando fala o tempo que Deus determinou, nos faz lembrar do capítulo 4, versículo 4 de Gálatas. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, sob a lei. Ou seja, Deus faz as coisas na hora certa. Deus deu um filho para Abraão e Sara na hora certa. E Deus mandou Jesus na hora certa. E então a gente tem duas mulheres e duas crianças nascendo, porém de ações diferentes. A ação do nascimento de Agar é o quê? Uma ação pecaminosa de incredulidade. Então Ismael, incredulidade, uma ação humana. Isaac, uma ação de Deus, uma ação mediante a fé. Tá bem? A gente tem isso no versículo 22. Pois isso é escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Versículo 23. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa.
O filho da escrava nasce quando Abraão e Sara perdem a confiança na promessa de Deus, lá de Gênesis 15, versículo de 1 a 5 que a gente leu. Ismael, ele é o antepassado carnal dos árabes, tá? Dos povos do Oriente Médio, com exceção dos judeus. Então, os árabes, ali, o pessoal de Omã, Kuwait, Irã, Iraque, aquele pessoal ali. Ele é o antepassado carnal deles. Mas ele é o antepassado espiritual de todos aqueles que confiam no poder da própria carne. Porque ele foi gerado a partir de uma confiança de Abraão, de Sara, na própria capacidade deles de resolver o problema. Então, todos aqueles, sejam judeus ou não, espiritualmente, ao acreditarem nas suas próprias capacidades carnais para atingirem qualquer tipo de bênção da parte de Deus, são descendentes espirituais de Ismael, tá bem? Ele é o ascendente espiritual de todo que busca justificação por obras. E é interessante, sejam essas obras relacionadas à lei judaica ou sejam essas obras relacionadas ao paganismo, tá? Apesar de por sangue ele ser filho de Abraão, não existe questionamento de que ele é um filho carnal de Abraão. Ele não usufrui dos privilégios da promessa espiritual feita por Deus a Abraão no capítulo 15 de Gênesis. E onde é que a gente vê isso, Alberto? Vamos lá. Romanos capítulo 9, versículos 7 e 8, diz assim. Vamos ler os 6, tá? 6, 7 e 8. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Olha que interessante isso. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Ou seja, aqueles que não são da descendência espiritual baseada na ação de Abraão e Sara que gerou Ismael, mas aqueles que são filhos da ação divina, lá em Gênesis 21, que dá origem a Isaac, que vai dar origem mais à frente a Cristo Jesus. Por isso que todos que estão em Cristo estão na fé de Abraão, estão crendo como Abraão e Sara creram lá na frente e Deus imputou isso a eles. Tá bem? Isaac é o fruto da promessa de Deus, concebido mediante a fé no Deus que declarou o que o daria. Apesar de muitas vezes Abraão e Sara serem tomados de incredulidade, e a gente vai ver 2 textos agora, Deus os considerou como pessoas que praticaram, que exerceram a fé. Alberto, mas Abraão é o pai da fé. Quando que Abraão demonstrou incredulidade? Abraão demonstra incredulidade, por exemplo, quando ele sonega o fato de que Sara é sua esposa. Ao ele passar no meio dos povos estranhos, ele fala, não, minha irmã. Ali ele está mentindo. E quando ele está fazendo aquilo, ele está negando a confiança na ação de Deus. Mas ele também manifesta incredulidade relacionada exatamente a essa promessa do descendente. Sara também. Vamos lá. Gênesis capítulo 17. Os irmãos vão ver hoje que nós vamos conversar bastante com Gênesis. Também temos conversado bastante com Gênesis aqui. Gênesis 17, versículos 17 e 18. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu, disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a tua descendência. Abraão se prostra e fala, Senhor, eu pensei em meu 90, o Senhor vai dar um filho para a gente? A forma como se posta, a forma como argumenta com Deus, a forma como eleva a voz, a forma como fala com Deus, demonstra incredulidade embargada na voz. Outra que a gente encontra aqui é quando Sara também demonstra essa incredulidade. Gênesis capítulo 18, versículos de 9 a 15 diz assim, Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está?
Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando, à porta da tenda atrás dele. É interessante que parece que estava ouvindo atrás da porta, né? Mas vamos lá. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade. E Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres, ou seja, já tinha parado o ciclo menstrual. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha, e velho também, riu-se Sara no seu íntimo, lá dentro, com ela mesmo. Assim como Abraão riu diante de Deus aqui, a gente viu no capítulo 17, agora Sara ri dentro dela mesma. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor há algo demasiadamente difícil? Daqui um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. E, ou seja, ela não acreditou, Abraão não acreditou. Eles demonstraram algumas vezes incredulidade. E eu e você somos assim. Quantas vezes a gente tem promessas de Deus para a nossa vida, Deus fala coisas com a nossa vida, nós sabemos o que Deus tem reservado para nós, mas de acordo com circunstâncias que acontecem ao nosso redor, coisas que vão acontecendo, atitudes que nós mesmos temos e que depois trazem consequências que a gente não gostaria que viessem, a gente se arrepende, mas a consequência permanece. E diante dessas coisas, a gente começa a perder fé nas promessas que Deus deu, nos chamados que Deus tem, nas palavras que Deus proferiu a nosso respeito. Mas Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. E é muito legal, porque Abraão, apesar desses momentos de incredulidade, apesar de Sara também desses momentos de incredulidade, porque a nossa vida é assim, né? Nossa fé ela fica mais forte, fica mais fraca, né? A gente tem que tentar manter sempre em cima, sempre com a fé lá em cima, confiando plenamente, mas muitas vezes nós olhamos para, como Pedro, nós olhamos para as circunstâncias. Pedro andou sobre as águas, mas quando ele olhou para as ondas do mar, ele temeu e ele afundou. Abraão e Sara, eles creram na promessa de Deus, mas quando olhavam para as circunstâncias, assim como Pedro olhou para o mar, eles olhavam para as circunstâncias e eles se abalavam e manifestavam essa incredulidade do coração. Mas no todo eles exerceram a fé. No conjunto geral da obra, Deus entende que eles exerceram fé suficiente para a recepção dessa promessa. E a gente vê isso lá em Hebreus, capítulo 11, versículo de número 11, que diz assim: pela fé também, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então a gente tem um primeiro menino gerado pela ação carnal, da escrava. E a gente tem um segundo menino gerado pela ação do Espírito, não a ação do Espírito como Jesus, tá, irmãos? Isaac é de carne, tá? Abraão, ele teve papai e mamãe. Não é igual Jesus que só teve mamãe carnal. Mas gerado mediante uma fé na promessa, tá bom? Deus exerceu o seu poder naquela gestação. É uma gestação miraculosa de uma senhora que já não tinha mais condições de dar luz. Um da carne e outro da promessa. Um da escrava e outro da livre. Olha o contraponto que está acontecendo no texto. E a gente tem esse problema até hoje. Os judeus, que são descendentes da carne, e os árabes, que são descendentes de carne, ambos brigando. Aqueles que são da descendência espiritual não brigam com os que são da descendência da carne. Agora, as duas descendências carnais, elas vão brigar. Tá bom? Esse Isaac, filho pela fé no poder do Espírito, é o antepassado daquele que viria para possibilitar que todos os que creem sejam feitos filhos de Deus. Lembra quando Deus falou da sua descendência? Da sua descendência virá, eu vou te dar um descendente. Esse descendente... O capítulo 3 de Gálatas, versículo 16 diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não dize aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e o teu descendente, que é Cristo. Dessa descendência carnal de Abraão, veio o Cristo lá na frente, tá? Da linhagem de Abraão, e a gente vê isso. Todos os que creem nesse Cristo são ligados nessa árvore genealógica espiritual de Abraão. Não estão nessa árvore genealógica carnal que crê na capacidade do homem e que tenta ajudar Deus. Vamos ver alguns textos aqui que mostram que Isaac
é o antepassado daquele que viria para possibilitar que todos os que creem sejam feitos filhos de Deus. Mateus. Tem muitos irmãos que não gostam de genealogia, mas genealogia, depois que a gente aprende a ler e perceber algumas coisas, é muito legal. Tá? Mas Mateus capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque a Jacó, Jacó a Judá e os seus irmãos. Isaque gerou. Não veio de Ismael. Não veio do jeitinho. Veio da promessa. Tá? Genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. João capítulo 1, versículo 12, falando desse Jesus que veio da descendência de Isaque, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no teu nome. A partir do momento que você crê em Cristo Jesus, você é feito filho de Deus e é enxertado nessa árvore espiritual de Abraão. Gálatas capítulo 3, versículo 29, que a gente já estudou, diz: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A promessa lá de Gênesis, capítulo de número 15. Tá bom? Então, a vinda de Isaque para Sara e Abraão é uma mostra. Irmãos, isso aqui é extremamente importante. A vinda de Isaque, apesar das oscilações da fé de Abraão e Sara, a vinda de Isaque, apesar deles terem tentado dar um jeitinho, a vinda de Isaque é uma prova que Deus cumpre as suas promessas, todas elas, independente da sua ação. Independente das nossas falhas, dos nossos tropeços, porque todos os dias nós tropeçamos. E Deus não cumpre as promessas fundamentado no nosso caráter. Deus cumpre todas as suas promessas, fundamentado no caráter dele. E eu queria ler alguns textos com você. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 37, nos traz a seguinte verdade: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O que ele promete, ele é plenamente poderoso para cumprir. Tanto na vida de Abraão e Sara, quanto na minha vida e na sua. Gênesis capítulo 18. É um texto que a gente já leu hoje, se não me engano. Versículo 14, a parte A diz assim: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Nada é difícil para o Senhor. Essa pergunta é como a gente usa na arte de falar. É uma pergunta retórica. Existe alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? A pessoa que ouve já sabe a resposta, ela não precisa falar. Ela sabe que nada é impossível ao Senhor. E por último, o texto de Tito, capítulo de número 1, versículos 1 e 2, que diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Versículo 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Deus prometeu a Abraão e Sara e Deus cumpriu. A gente tem aqui um panorama. Sara tem a promessa, tem Sara e tem Isaque. Tem a ação da carne, tem Agar e tem Ismael. Quem confia na carne é uma descendência espiritual de Ismael. Quem confia na promessa é uma descendência espiritual de Isaque. Tá bem? Versículos 24 e 25. De nosso capítulo 4 do livro de Gálatas. Essas coisas são alegóricas, ou seja, mas o versículo 23 ele fala, né, o da escrava nasceu segundo a carne, dali mediante a promessa. Ok. Versículo 24. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Essa é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Irmãos, tem algumas coisas que a gente tem que deixar claro aqui, tá bom? O que é uma alegoria? Todo o texto da Escritura, ele diz o que ele diz. Tá? Ele diz o que ele diz. Então, por exemplo, se você pegar a parábola do bom samaritano,
ou a parábola da ovelha perdida. O que é uma parábola? A parábola, Jesus ele usava isso bastante, que é o quê? Ele usava coisas que as pessoas conheciam, ele contava uma história, tá? De coisas que as pessoas conheciam, por exemplo, o semeador, que eles conheciam, o viajante, né? O ovelha, o pastor de ovelha. Ele usava essas coisas e contava para ilustrar uma realidade espiritual. Mas não chega a ser ilustrar, para trazer para o entendimento das pessoas aqui uma realidade que é espiritual. Usava coisas visíveis para trazer ao entendimento coisas invisíveis. Só que existem muitos textos da Escritura que eles são textos históricos. O livro de Atos é um livro histórico. Então eu vou abrir aleatoriamente um texto de Atos aqui que diz assim, por exemplo, Atos capítulo 19, versículo 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Esse texto é um texto literal. Paulo realmente esteve 3 meses frequentando a sinagoga, falava ousadamente, dissertava, persuadindo com respeito ao reino de Deus. É um texto literal. Isso aconteceu. Tá? Isso não é, por exemplo, igual a parábola do semeador, que ela é uma história que Jesus contava para trazer uma realidade. O texto é histórico. O texto de Abraão, ele é um texto histórico. Tá? Os textos de Gênesis são textos históricos. Os textos de Êxodo são textos históricos. Aqueles fatos realmente aconteceram. Josué aconteceu. Livro de Reis, livro de Crônicas, livro de 1 e 2 Samuel. Aquelas coisas realmente existiram, aconteceram de verdade. Tá bem? Quando o apóstolo Paulo fala que em alegoria é o quê? É eu pegar o texto e dar significado para as coisas. Por exemplo, você pegar o texto do bom samaritano e falar que o samaritano representa isso, que o ferido representa aquilo. Vou pegar um exemplo mais fácil para os irmãos. Quando Abraão sai para ir sacrificar Isaac lá no Monte Moriá. Eu já ouvi pregadores falando assim, que Abraão representa Deus, que Isaac representa Jesus, que o feixe de lenha que Isaac carregava representa a cruz, né? Que o fogo lá que Abraão levava representa o Espírito, e que o cutelo representa isso, e que o Monte Moriá é o Gólgota, e por aí vai. O texto não fala isso. Em nenhum lugar o texto fala isso. O texto fala que é Abraão, que é Isaac, que é o feixe de lenha, que é o Monte Moriá, e que é o fogo, e é o cutelo. É aquilo que aconteceu, e é aquilo que o texto fala. Você pode achar apontamentos. Olha, poxa, assim como o pai ia sacrificar o filho, Deus sacrificou o seu filho. Olha, assim como Jesus carregou sua própria cruz, Isaac também carregou a linha do sacrifício. Olha, assim como o Espírito acompanhou Jesus em todo o seu ministério, até a cruz e a ressurreição, olha, assim, o fogo ia junto ali e tal. Mas você não pode falar que o texto é isso. Não, é Abraão é Deus e Isaac é Jesus. Não pode, porque o texto não fala isso. Isso é alegorizar o texto. É dar um significado simbólico ao texto. Quando o apóstolo Paulo fala em alegoria, essas coisas são... Demorei nessa explicação de alegoria, né? Mas isso é importante para os irmãos, tá? Até mesmo para vocês não engolirem esse tipo de pregação em textos históricos. Mas vamos lá. Quando ele fala que essas coisas são alegóricas, ele não está falando que o que aconteceu com Sara e aconteceu com Agar são invencionices. Mas ele está trazendo para a gente agora um significado mais profundo e um significado teológico para a sua argumentação. Ele vai falar, ok, aconteceu, Sara é real e Agar é real, Isaac é real, Ismael é real, só que eu vou trazer um significado mais profundo para vocês agora disso. Um significado teológico, porque estou na minha seção teológica da carta aos Gálatas. Então eu vou usar uma argumentação mais teológica agora. Tá bem? Quando Paulo fala em alegoria, ele não está diminuindo a historicidade do Pentateuco, tá? No relato, mas está mostrando as suas implicações teológicas, tá bem? E vamos lá. Essas coisas são alegóricas, as duas mulheres são duas alianças, ou seja, uma aliança da carne, uma aliança espiritual, tá bem? Duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Quando ele fala que Agar é o Monte Sinai, que gera para a escravidão, ele está falando que Agar, ela está diretamente relacionada com o que está em Deuteronômio capítulo 33, versículo 2. Vamos lá. Um texto extremamente complexo para entender, irmãos. E se você não estiver entendendo, coloque aqui embaixo, porque para mim foi difícil, tá bom?
Deuteronômio 33, 2 diz assim: Disse, pois, o Senhor veio do Sinai, e lhe alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Quando ele fala que Agar é o monte Sinai na Arábia, quando ele fala que uma, na verdade, se refere ao Sinai, que gera para a escravidão, essa é Agar, ele está falando o quê? Esse fogo da lei, essa ação punitiva da lei, ela está representada em Ismael e em Agar. Porque eles tentam pela carne, eles tentam pela ação deles, eles tentam pela lei conseguir o favor de Deus, conseguir a justificação. Então, por isso ele fala, uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, essa é Agar. Porque se você estiver focado nessa salvação pelas obras, você vai estar em escravidão, sendo consumido pelo fogo da lei. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e que corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. E agora chega algo extremamente importante. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. E você vai perguntar, Alberto, como assim? Como assim? Como que Agar corresponde a Jerusalém atual? E como que Jerusalém está em escravidão? Mas os judeus de Jerusalém não são descendentes de Abraão, que são filhos da promessa, então são livres, mas como é que eles estão em escravidão? Peraí, agora eu não entendi nada. Vamos lá, irmãos. Agar corresponde a Jerusalém atual. Quando o apóstolo Paulo fala Jerusalém atual, ele está apontando aqueles judeus que eram extremamente apegados à lei. E era a situação atual de Jerusalém. Alguns autores falam, Jerusalém atual, que está sob escravidão, porque está sob domínio romano, e blá blá blá, na época do Paulo. Na verdade não é isso. Na verdade Agar representa uma Jerusalém que ela é um centro espiritual de todo legalismo religioso da época. Era em Jerusalém que estavam os judaizantes. Era de Jerusalém que saíam os judaizantes. Era de Jerusalém que saíam essas pessoas que sim estavam escravizadas, porque tentavam ser salvas por meio das obras. E portanto não eram da descendência espiritual. Apesar de serem da descendência física de Isaac, eles eram espiritualmente descendentes de Ismael, porque confiavam na carne, não confiavam na promessa. Tá bem? Então o apóstolo Paulo está fazendo isso aqui. Tá bom? Paulo afirma que Agar é o Sinai porque ela representa o fogo da lei de Deuteronômio 33:2. Ela, assim como Ismael, simbolizam o esforço da carne para salvar-se. Quando ele fala de escravidão, eu já falei que ele não está falando dessa Jerusalém. Jerusalém, ele não está usando um sentido pejorativo, mas está falando que Jerusalém se tornou o centro de propagação dessa religiosidade vazia, dessa religiosidade meritória, em que as pessoas achavam que iam para o céu porque estavam fazendo coisas para merecer isso. Tá? Os filhos de Agar são os judaizantes de Jerusalém. Uma coisa que é importante, irmãos, que eu e você temos que ter em mente sempre: Jerusalém é a cidade de Deus. Tá? Salmo 78, versículos 68 e 69, diz o seguinte: Salmo 78, 68 e 69 diz assim: Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Jerusalém é a cidade escolhida de Deus. Paulo não questiona isso. Ele não questiona isso. Mas ele mostra que, naquele momento, a Jerusalém atual da época dele, era um centro de religiosos, e Agar, mão esquerda aqui, representava isso. Tá? Agora, para os crentes, ele continua aqui, ele pega o versículo 26 e 28, ele faz mais uma vez o contraponto. Vamos de novo? Carne, Agar, Ismael, pessoas que confiam nos seus méritos. Promessa, Sara, Isaac, pessoas que confiam na promessa. Tá bem? E aqui ele vai fazer de novo esse contraponto. Ele fala, Agar, escravidão, seus filhos sem escravidão são aqueles religiosos. Versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada
que os daqui têm marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Entendeu agora? A descendência, assim como Isaque. O que ele está querendo dizer aqui? Paulo agora ele aponta para nós não essa Jerusalém terrena. Não aquela cidade que está lá hoje, dentro do Estado de Israel, por causa da canetada de Oswaldo Aranha, de 1948, 14 de maio. Ele não aponta essa Jerusalém. Porque o nosso coração tem que estar nessa Jerusalém. Ele aponta mas a Jerusalém lá de cima é livre. Ela é a nossa mãe. Que Jerusalém é essa, Alberto? O versículo 27, a gente vai ler depois. Para os crentes, Paulo aponta uma cidade que não é terrena, mas que é espiritual, nos céus. E essa cidade é livre dessas maquinações humanas. É livre dessas tentativas de ganhar a Deus. É livre dessas tentativas de tentar comprar Deus com o nosso comportamento. É uma cidade que é governada por Cristo Jesus. O versículo 27 aponta diretamente Isaías 54:1 e mostra o choro da mulher que não tem filhos, como Sara sofreu porque ela não tinha. Sara sofre porque ela não tem filhos. A gente vê isso também com Ana, mãe de Samuel, que sofre por não ter filhos. E não ter filhos era algo extremamente humilhante para uma mulher judia. O verso 28 mostra que da estéril veio muito mais filhos do que da outra. Olha o versículo 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Essa descendência da promessa, irmãos, é muito maior do que a descendência da carne. Os descendentes da promessa, aqui de Sara, Isaque, são muito mais que os de Ismael e Agar. Por quê? Porque são de todos os povos, línguas e raças. Todos os que creem em Cristo Jesus têm o privilégio de serem feitos filhos de Deus e serem enxertados nessa descendência espiritual de Abraão. Todos nós somos inseridos pela fé na promessa e na descendência de Isaque, espiritualmente através de Cristo Jesus. Vamos lá. Atos, capítulo de número 3, versículo de número 25. Atos 3, 25. Diz assim: Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão. Essa é a parte importante. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Entendeu por que os filhos da promessa são muito mais que os filhos da carne? Porque os filhos da promessa têm de todo canto. E os filhos da carne só tem os que vieram de Ismael diretamente. Tá bem? E viveremos, nós estamos nessa descendência através da fé em Cristo, através da promessa. Nós vamos viver como cidadãos do reino. Nós somos cidadãos dos céus, de acordo com Filipenses capítulo 3 e versículo 20. E vamos viver como cidadãos nessa cidade maravilhosa que Cristo governa. Vamos lá onde? Hebreus capítulo 12. Vamos ler Filipenses 3:20, irmãos? Que fala da nossa cidadania. Isso é tão legal. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria é lá. Como o apóstolo Paulo fala, a nossa Jerusalém é lá. A nossa Jerusalém não é lá de Oswaldo Aranha. A nossa Jerusalém não é ali, terrestre, daqui da terra. A nossa Jerusalém é do alto. Nós somos filhos da Jerusalém do alto. Tá? E ele fala aqui, e o escritor de Hebreus, do capítulo de número 12, versículo de número 22, diz o seguinte: Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a Assembleia Universal. O capítulo 13, versículo 14 de Hebreus, vamos ler o 13 e o 14, porque eu acho que eles fazem uma conexão bem legal. Diz o seguinte: Saiamos, pois, a ele, Cristo, fora do arraial, levando a sua vergonha. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos uma cidade que há de vir. A nossa Jerusalém não é daqui, nós não confiamos na carne, nós não somos carnais, nós somos uma descendência espiritual. E por fim, Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 a 4, um dos textos mais lindos da Sagrada Escritura, diz o seguinte: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens.
Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor, porque não somos daqui. Porque não somos de Agar, da carne, de Agar, de Ismael, das obras. Nós somos da promessa, nós somos de Sara, nós somos de Isaac, nós somos de Cristo. Nós iremos viver nessa cidade governada por Jesus. Versículo 29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito. Irmãos, Gênesis 21, 9. Hoje estamos usando bastante textos, né? Eu gosto de fazer isso. Eu queria aprofundar mais ainda, mas senão a nossa aula fica longuíssima. Gênesis 21, 9 diz assim: vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão. E o texto continua. Esse caçoar aqui é rico maldade. Tá? É judiar. É judiar. É o que a gente chama hoje em dia de bullying, né? O menino fazia isso com o outro. Maldade. E o texto do apóstolo Paulo fala que, como porém outrora, lá em Gênesis 21, o que nasceu segundo a carne, Ismael, perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. O que ele está querendo dizer aqui? Irmãos, quem acredita em método vai perseguir quem acredita só pela fé. Quem acredita na capacidade da carne vai perseguir quem acredita na promessa. Quem acredita nas suas obras vai perseguir quem acredita em Jesus somente. Porque vai falar assim, só isso? Tá achando que só isso vai dar certo? Só crê em Jesus? Já viu como muita gente fala assim, é muito fácil, o cara pronto, faz isso, depois ele aceita Jesus, tá tudo certo com Deus. É isso mesmo. Até para nós que somos cristãos, às vezes é difícil isso, né? Você olhar para um camarada que matou uma moça, como a gente tem aquele caso aqui em Minas, do Guilherme de Pádua, e a gente vê vários outros que fizeram, aconteceram, e aí você olha assim e vê que o cara aceitou Jesus e tá tudo certo? Tá. Diante de Deus tá. Agora as questões jurídicas aqui, do que ele tem que resolver com a justiça, é uma outra conversa. Mas a partir do momento em que ele creu em Cristo Jesus, ele creu na promessa, ele se torna como descendente de Abraão, de Ismael, em Cristo, nessa árvore espiritual. Ele está enxertado em Cristo Jesus. Ele já não vive mais, mas Cristo vive nele. E o viver que ele vive nessa carne, hoje ele vive pela fé no Filho de Deus que o amou e se entregou por ele. Para quem está aqui em Agar, na carne, em Agar, em Ismael, no poder das obras, é impossível conseguir ter harmonia com quem está aqui. Porque quem está aqui está confiando totalmente na capacidade do outro. E quem está aqui está confiando totalmente na capacidade de si. O cristianismo é uma religião incrível, irmãos, porque é a única religião do mundo em que você é salvo pelo mérito do outro. Você não vai para o céu porque você é bonzinho. Você vai para o céu porque Jesus é bom. Você é um cidadão da Jerusalém Celestial porque Jesus é bom, não é porque você é bonzinho. Então quem está aqui na coluna da esquerda vai sempre atacar quem está na coluna da direita. Assim como Ismael atacava Isaac, quem está aqui ataca a gente. Ele vai continuar atacando, porque o mundo é assim, porque a Bíblia diz que é assim. E o texto continua. Contudo, que diz a Escritura? E é legal, porque ele começou, vocês não ouvem a lei? Lá no versículo 21, dizei-me vós, que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? E aqui ele fala, o que diz a Escritura? Ele está sempre voltando à Escritura, ele sempre volta, o argumento é sempre escriturístico. Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Ele está citando diretamente aqui Gênesis 21, de 10 a 12. Tá? Irmãos, não há como andar junto a tentativa de ser salvo pelas obras e a tentativa e a certeza da salvação pela fé somente. Não tem como carne, Agar, Ismael, obras andar junto com promessa, Sara, Isaac, Cristo Jesus. Ou um outro. E o apóstolo Paulo
apontando a escritura, ele fala, lança fora a escrava seu filho. Lança fora isso aqui. Não seja espiritualmente descendente dessa ação terrível de Abraão, que dá problema até hoje. Não seja. Confie naquele que é o cumprimento da promessa. Confie em Cristo Jesus. Ele é o cumprimento da promessa. Lança fora. Não tem como. Os Gálatas são chamados para lançarem fora os méritos da sua carne. Não adianta se circuncidar, Gálatas. Não vai dar certo. Creia tão somente em Cristo Jesus. E aí ele encerra a sua sessão de argumentação teológica, de defesa da salvação pela fé somente, com o seguinte: e assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Irmãos, nós não somos filhos da escrava, porque não estamos confiando na carne. Nós somos filhos da livre, porque confiamos na promessa, que culmina em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo encerra sua sessão de argumentação teológica com uma firme afirmativa de nossa filiação em Cristo por meio da promessa, sendo livres e não escravos nem da lei, nem de nenhuma outra artimanha ou artifício pagão. Ele aponta a gloriosa afirmação que se encontra no escrito joanino. Capítulo 8 do Evangelho de João, versículo de número 35. João, capítulo 8, versículo 35, irmãos, diz o seguinte: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se você crê em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador e confia tão somente nele, você tem uma casa nessa Jerusalém espiritual. E lembra lá de Apocalipse que fala que Deus habitaria conosco? Nós vamos habitar com o Pai, por causa do mérito do Filho, porque cremos no Filho, e o Filho é o resultado da promessa a Abraão. E nós não seremos jogados fora, porque o Filho está sempre em casa. O escravo não. João, capítulo 8, versículo 35. O escravo não está sempre em casa, mas o Filho está sempre em casa. Você tem uma casa com Deus no céu, eu tenho uma casa com Deus no céu. Não porque somos bons, não por causa da carne, de Agar, de Ismael e das obras, mas por causa de uma promessa feita a Abraão, que através de Sara teve um descendente, Isaac. E desse Isaac chegou em Cristo Jesus, meu Senhor, seu Senhor, o nosso Redentor. Terminamos a sessão de defesa teológica do apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. Fechamos o capítulo 4 e agora nós vamos começar algumas implicações práticas. Espero que você tenha crescido. É complexo, tentei usar essa jogada das duas mãos aqui para facilitar para você o entendimento. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários do vídeo, me manda no WhatsApp. Eu sei que a grande maioria do pessoal que assiste os vídeos é da nossa igreja. Alberto, não entendi. Manda no meu WhatsApp, mas de preferência coloque no comentário aqui, porque talvez a sua dúvida seja uma dúvida de outra pessoa que vai assistir o vídeo. E isso ajuda demais. E eu vou responder aqui no comentário, tá bem? Que Deus te abençoe, Deus te guarde, te proteja. Mas antes de encerrarmos, irmãos, já estamos aí indo para 1 hora de aula, eu queria orar. Vamos orar aqui, fazer uma oração rápida, para que possamos encerrar a nossa escola bíblica. Senhor meu Deus, muito obrigado, ó Pai, por este momento, em que podemos estudar um trecho da Sua Sagrada Escritura, Pai, que traz tantas verdades para a nossa vida. Pai Santo, nós não somos descendentes de uma carne, nós não estamos confiados em uma carne, nós não temos o caráter carnal. Pelo contrário, nós somos filhos espirituais do Senhor, porque cremos na promessa que se confirma, que se realiza e que se mostra na vinda de Cristo Jesus no tempo correto para nos salvar. Muito obrigado ao Pai, porque o Senhor executou essa salvação que foi projetada antes da fundação do mundo. E nos ajude, ó Deus, a não vacilarmos na fé, a confiarmos tão somente na Tua capacidade para nos dar a salvação. E que o Senhor possa, sim, nos alegrar o coração, sabendo que não somos daqui, mas que aguardamos uma cidade que há de vir, onde seremos cidadãos, onde seremos filhos, onde Cristo Jesus reina eternamente. Obrigado por tudo quanto tens feito. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Agora sim, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te dê um bom tempo e até o nosso próximo encontro aqui no canal da Igreja Batista da Vila Guilhermina, na nossa Escola Bíblica Dominical. Tchau, tchau!